se abrindo e que ela interage em 100%. E, complementando essa questão do início e do fim de uma história, ela fica mais intensa e desafiadora numa forma de contar histórias que é o assunto do seu primeiro livro publicado. Contos. Contos. Conto. Eu sim. vejo o conto como... Claro, tem muita gente que tem suas metáforas, né? O Cortázar tem uma famosa, né? O conto vence o leitor por nocaute e o romance vence por pontos. Exato. Eu tenho uma outra comparação. O conto é como uma apresentação de ginástica numa final olímpica. Você tem aquele início, tem que iniciar bem, para desenvolver bem e finalizar bem. O conto, como ele é rápido, proporcionalmente, claro, eu imagino ele com uma apresentação de final olímpica, em qualquer modalidade. Seria como 100 metros rasos. Sim. Né, o conto. A questão do conto, eu acho muito desafiadora a questão do conto. A minha primeira experiência literária, eu não vim do segmento acadêmico de letras, a minha formação foi totalmente para outro lado, por conta profissional, eu fui bancário durante 37 anos. Então, eu não tinha essa vivência literária tão intensa no que diz respeito... Mas certamente você lia com frequência. Lia com frequência, mas muito também do que eu lia era muito voltado à área de administração. Por exemplo, se eu pego lá A Arte da Guerra, que é um livro que eu acho fantástico, do Sun Tzu, ele é muito tido para administradores como um balizador importante. Então, tem um livro que chama Gorin no Sho, que é o livro dos 5 Anéis, que é do Musashi Miyamoto, que foi um dos últimos samurais que existiram, e ele é todo voltado para a administração. Então, embora seja uma literatura muito interessante e que fale de assuntos muito diversos, assim, do que é a administração, era muito mais voltado para isso. Eventualmente, eu conseguia ler alguma coisa fora disso. Literatura tradicional. Literatura tradicional, ficção. Literatura de ficção, embora eu gostasse bastante e gosto bastante. Mas a vida foi moldada de uma forma que impedia um pouco esse acesso. A partir de 2019, quando eu realmente me aposentei e veio com pandemia, uma série de coisas de isolamento, foi possível, então, ter mais olhos para esse lado da literatura mais acadêmica, aquela coisa de buscar autores até já consagrados, autores antigos, já consagrados, de qualquer tipo de literatura, não só brasileira, poder começar a aprender um pouco mais com isso. E aí, inevitavelmente, veio o desejo de escrever, que já era um desejo meu muito antigo. Eu me lembro de época de faculdade, eu estava ali perto dos 30 anos de idade, e eu já falava de escrever. E nunca pegava para escrever. Ou se pegava, era uma coisa muito, muito pequena, muito incipiente ainda, que estava, assim, nascendo de uma forma muito bruta e que não rendia como literatura. A partir desses últimos 6 anos, basicamente, é que esse meu desejo, essa minha vontade pôde ser expressada de uma outra forma. E é fantástico, porque eu acho que tem um lado bom de você conhecer melhor algumas coisas a partir de uma certa idade. A sua experiência de vida já adquirida, ela ajuda muito na leitura também. Até porque você tem história para contar e uma elaboração da realidade. A elaboração é diferente. Melhorada. Sim, inclusive né? Não, pode continuar. Sim, Lucas, pode falar. Então, inclusive tem livros assim que eu acho que é bom a pessoa ler assim quando já tem uma certa experiência. Sim. Para entender melhor o livro. Já aconteceu comigo já várias vezes eu ler livros assim muito difíceis e eu ser muito pequeno ainda. Um adolescente ou criança, então não entender a história. Então eu fui reler esses livros quando eu já era mais adulto, que eu já tenho mais experiência, outra coisa, né? Então é outra visão que eu tenho. É outra coisa. Exatamente. Eu também tive essa experiência de pegar livros que eu já tinha lido na adolescência e que fosse por obrigação de escola naquela época, fosse ginásio ou fosse colégio, que era o que a gente fazia à época, né? E relê-los mais à frente. Sim. Né? É totalmente diferente. Você se vê pequeno naquele momento e como o amadurecimento, como que a vida traz um outro entendimento sobre o que é a literatura. Sim. Então, a literatura, o mesmo livro que, quando o livro é bom, eu acho que, não sei se existe livro ruim, mas assim, quando o livro realmente tem algo muito importante a acrescentar, ele vai acrescentando ao longo da vida para a pessoa. Então, às vezes, o mesmo livro você pode ler na infância,
depois na adolescência, depois mais à frente na vida adulta, e a cada leitura é uma nova conversa. Sim. Descoberta também. É uma nova né? descoberta. Eu lembro Sim. de uma obra clássica como Dom Casmurro, quando Sim. eu li pela primeira vez, aos 13 anos, eu lembro que o que sobressaltou era o aspecto principal do ciúme, né? Sim. Mas depois, na segunda e na terceira leitura, você descobre outros aspectos. Você descobre ali que tem contrastes de relações de classes sociais, a classe do A leitura de personagem Machado narrador. é muito, né, nessa tem questão social. outras, tem o machismo, tem, entendeu? Porque você já está amadurecendo sua formação de vida. Né? Aí você percebe outros aspectos que, aos 13 anos, você não tem essas noções. Sim. Por exemplo, pegando Dom Casmurro, né, a eterna pergunta, né, afinal, se Capitu traiu ou não traiu, aquela época eu diria que traiu. Hoje eu sei que o Bentinho é neurótico, entendeu? É outra visão totalmente diferente. Na minha primeira leitura, essa pergunta não apareceu, Não sabia? apareceu, Porque não. depois, com as leituras, interpretações que são feitas, as resenhas, né? Alguém acaba apresentando esse aspecto Porque é um que eu não aspecto vi na da primeira leitura. personalidade dele, né? Dessa questão mais psíquica, né? E de como ele desenvolveu. Então né? você acha que ele é neurótico, mas Eu e os acho. sinais? E os sinais? Mas vocês acham que ele... É da cabeça dele. Da cabeça dele? É da cabeça Ah, dele. então o Capitu não traiu. Para mim não traiu. E pra Um você, dia, Araújo? um dia ele volta, um dia ele sai, volta para casa e o Escobar tá lá, com a então. mulher dele. tem evidências, né? Mas... Tem evidências, O filho, inclusive, ele acha na que é história parecido. real, né? Que se fala, né? O filho, ele acha que é parecido com... Sim, sim. Na morte do Escobar, ele fica até reparando Exato. Nas características físicas que saltam aos olhos dele ali. E na reação da Capitu diante do morto. Sim, sim. É incrível. Então, você vai... É uma obra que... Mas ela é criada para isso. E é aí que está a magia de Machado de Assis, né? Porque ele te conduz a esse tipo de sentimento ambíguo. Afinal, aconteceu ou não aconteceu? Ele não diz tudo. Ele não diz Não diz tudo. tudo. E aí deixa para quem fazer isso? Para o leitor. Um professor disse Deixa essa que a interpretação. genialidade do Machado de Assis está aí. E fazer permanecer essa pergunta Exatamente. que jamais será respondida. Tá nesse- Não, e essa... Com certeza. né? E é Exato. incrível que essa pergunta vai tá aí durante vários séculos, Pra sempre. milênios, para sempre. Para sempre. E assim aconteceu comigo também, assim, que eu li esses grandes clássicos, mas eu li quando era muito pequeno, entendeu? Então isso foi um erro que eu cometi. São Bernardo, Menino de Engenho, Capitães da Areia, eu li Difícil começar. então era muito difícil, entendeu? Inclusive meu primeiro livro, eu já falei isso em outras conversas aqui, mas eu volto a repetir. Meu primeiro livro que eu lembro que eu li na minha vida foi Nada de Novo no Front, do Érica Maria Remarque. Sim. Então um livro muito difícil, na época eu acho que eu tinha 9, 8 anos na época. Eu que sugeri para ele. Ele que sugeriu, porque foi uma assim, maldade. porque o Araújo, o Araújo achou que eu era que nem ele, né? Porque aos 10 anos ele estava lendo o Gogol e o Guerra e Paz, do Leão Tolstói, ele achou que eu ia também ia entender, assim, que nem ele entendia. Não, mas Então eu comecei eu a acho que é o ler desejo, assim. né? Eu comecei a ler, eu não entendi nada, não sabia o que era a Primeira Guerra, eu estava achando que era a Segunda Guerra, não entendia nada. Agora Nem hoje, sabia o momento, nem né? sabia o que era a Certo. trincheira, a baioneta, o francês, não sei o quê. Daí agora depois que eu... Foi lançado aos leões. Foi. Então, já foi, tive meu batismo de literalmente. fogo. Qual que foi o seu batismo de fogo? Daí tem muitos que falam assim, meu batismo de fogo foi com... Como que é aquele livro lá? É da canoa? Como que é? Esqueci o Da nome. canoa é o João Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. Eu Não, achei que ele ia falar ali não. a Ilha do Tesouro. Não é. Eu ia falar. Então tem esses livros assim, mas aquela... Como que é? Minha Maria, Minha Canoa? Como que é? Eu não esqueci agora. Ah, Rosinha Minha Canoa, Rosinha. do José Mauro de Vasconcelos. Então, Rosinha Minha Canoa. Tem uns que tem, tipo, meu primeiro livro, Rosinha Minha Canoa. Meu primeiro livro lá, um da série Vagalume. O meu já foi Nada de Novo no Front. Então, ele já foi meu batismo de fogo. A minha né? época tinha aquela coleção Para Gostar de Ler. Eu gostava muito de Fernando Sabino, Eu gostava Sim. dela também. Carlos Peguei ela de também. Andrade. Foi fantástico aquilo. Sim. Mas assim, se eu for lembrar, né, realmente os clássicos que eram colocados à época e até pela falta de canais de cultura que havia à época, né, até porque eu nasci em 67, né, nós estamos falando de um regime militarizado, nós estamos falando de um contexto cultural mais complexo, de um tempo que não tinha televisão, praticamente eram 3 a 5 canais. Então você não tinha, além dos livros, né, claro, e da escola que estava sendo proporcionado ali, muito lugar para obter outras bases culturais, vamos colocar assim. Era uma época que muita gente nem tinha televisão. Nem tinha televisão. Eu lembro que
Olha, o vizinho tem televisão. Era Sim. uma coisa... A televisão de era casa... como ter um carro na Exato. época. É. A televisão de casa foi comprada na Copa de 70. Foi a primeira da rua. Foi a primeira em cores, Foi uma né? Então, já havia TV em cores, como estava se lançando a TV em cores, né? A nossa era em preto e branco, porque era promoção. E ainda assim era a primeira. Eu era criança, eu assistia a novela Irmãos Coragem na casa do vizinho. Sim, Todo sim. dia tinha que ir lá assistir. Era incrível. Mas o pessoal da rua também vinha para assistir o jogo Vinha. em casa, enchia a sala, todo mundo e o que não acompanhava, cabia né? na sala ficava ali de fora Porque ouvindo. poucas pessoas tinham TV naquela época, né? Era, E TV havia um assim, era bem preconceito, novela era coisa de mulher, né? Então eu lembro do dono da casa lá assistindo a novela, era uma novela muito legal que atraía muita atenção, né? Tinha muita audiência. E ele assistia da porta do quarto lá. Ah lá, tá vendo? Ele não queria que soubesse que ele estava assistindo Irmãos Coragem. É só mais Eram uma outros forma tempos. literária que está sendo televisionada. E que um dia pode ser contada num conto, por exemplo. Exato, exato. Por que não? Tudo é história. Tudo é história, exato. Eu não desprezo nenhum tipo de história. Falando da formação, por exemplo, literária que eu tive, eu posso dizer que muito da minha formação literária veio através da música, através da questão das letras de música, que seja Caetano, seja Chico Buarque. Chico Buarque, para mim, é um grande